Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre produtividade e indicadores de desempenho. É importante mensurar os indicadores para se ter uma ideia de como está sendo o nosso resultado. Então, nesse momento a gente percebe várias mudanças na sociedade, o nosso consumidor ele está diferente, as prioridades mudaram e também ocorre o empoderamento do consumidor. Surge também muitos aplicativos e tecnologias novas para ajudar na melhoria da produtividade. E basta a gente não se perder nesse mar de opções, né, que temos hoje, e focar em um aplicativo que atenda às nossas necessidades, né, em uma nova ferramenta que seja adequada ao uso e que nos possibilite resultados. É importante mensurar a produtividade. Paul Krugman, que foi Prêmio Nobel de Economia, ele diz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo, que a capacidade de um país de elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. E aí temos um indicador, que é produtividade é igual a produção dividido pelos insumos. Algumas opções são carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, produtos feitos por hora por trabalhador e sapatos por hora. Então pensem lá, que a gente está produzindo sapatos, né? Temos um sapato que pode ser vendido no valor de R$ 70 e temos um sapato que tem um apelo de marca, tem uma produção, tem design, que conversa muito bem com o consumidor e ele tem um valor agregado muito maior, ele pode ser vendido por R$ 700. Então, se aumentou ali 10 vezes, né, o faturamento. E isso é extremamente importante no meio de consumo que a gente está hoje, essa experiência do consumidor. Então, se a empresa é mais ou menos produtiva, a gente só consegue saber medindo, lendo os resultados e baseados em indicadores. Então, Norton e Kaplan defendem que medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. E por que a gente deve medir e avaliar os nossos resultados? É para perceber que nós nos avaliamos muito bem, mas que talvez a realidade não reflita isso. Pode ser que nós achamos, nosso negócio está indo bem, a gente está faturando, o dinheiro está entrando. Só que os custos estão ali muito próximos do faturamento. Então acontece que a gente não está tendo um desempenho de leão, né? Nossa expectativa era que fôssemos o rei da selva ali. Mas na verdade a gente está sendo um gato, né? Um desempenho de um gato comparado a um leão, né? Nesse contexto. E aí, através dessa leitura dos números, a gente pode coletar subsídios, tomar decisões, né, ações corretivas, identificar os problemas e principalmente as causas, né? Não adianta tratar a causa se a gente não descobrir lá o que está impactando mais, né, que está gerando esses problemas, aquela causa raiz. Então, os indicadores de desempenho são formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. É utilizado para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para a tomada de decisão e comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Então, imaginem que vocês são o condutor, desculpe, de um ônibus, né? Vocês estão levando todos os funcionários, toda a sua equipe, de carona nesse ônibus. E eles não sabem para onde eles devem ir. Só você, tá tudo na sua cabeça, né? O planejamento da empresa. Se a gente chega e pergunta, você diz: não, tá tudo na minha cabeça, eu sei como é que vai ser, eu sei as metas que eu quero atingir, eu sei aonde eu quero levar a minha empresa. Ok, mas e toda aquela galera lá atrás que está te ajudando, poderia estar te ajudando muito mais a chegar nesse resultado, eles nem sabem para onde eles estão indo, né? Então é muito difícil que tenha esse engajamento quando a gente não dá a informação adequada a todos. E aí se imaginem dirigindo um carro sem velocímetro, sem
a medida ali de combustível sem os contadores de giro do motor, né? Vocês não vão ter como saber em que velocidade que estão. Só algo aproximado, né? Mas exatamente não. E o quanto de combustível tem? Vão estar andando, de repente acabou, né? Isso dá para ter uma analogia com o recurso financeiro, né? E como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho? Pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos. Para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível, a gente tem que conhecer aonde são as nossas fraquezas, né? Onde elas estão, como a gente vai se fortalecer. E aí, um momento de reflexão. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa hoje? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação? E pense também no contexto um pouco antes da pandemia. O que vocês tiveram que adaptar durante esse período para conseguir manter a empresa rodando? Ou, nossa, a gente teve um aumento de demanda e não tínhamos o treinamento preparado para os nossos funcionários. Ok? Ou estamos estudando o crescimento e expansão. Indicadores acompanhar. Então, assim, não adianta mensurar 10, 20, 30 indicadores e eles não te trazerem uma informação que vai te ajudar a tomar decisão. Então, os indicadores, eles servem para te indicar a melhor decisão. Peter Drucker fala que o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se você não está medindo as métricas do teu negócio, não está fazendo, por exemplo, metas, não está estabelecendo metas, como é que teus funcionários de venda eles vão se comportar? Se eu vender ou não, tanto faz, porque eu não tenho uma meta. Se eu atender 20 clientes por dia ou 2, tanto faz, porque não tem meta de atendimento. Ok? Se eu produzir 50 peças aqui, tudo bem. Se eu produzir amanhã 20, tudo bem também, porque eu não tenho uma meta de produção. Isso não gera uma performance, não gera ali um resultado que a gente consegue ter um desempenho que ele pode entrar nos nossos planejamentos como, olha, é certo que vai ter essa produção, é certo que vai ter esse valor de meta de venda adquirido, né? E aí vocês não conseguem pensar no futuro ali, ficar meio que apagando incêndio, né? Então, o monitoramento dos resultados se faz como? Através da coleta de dados, atualização de sistemas e controles. Isso aqui é básico, né? Análise desses resultados. Então, não adianta coletar dados, colocar no sistema e não saber interpretar aquelas informações. Comunicação do resultado às equipes, também comunicar da forma correta, né? Dividir entre os setores, falar como está sendo a empresa em um todo, estabelecer o seu formato de divulgação de resultados, aquele que mais funciona dentro da tua equipe. Desenvolver ações necessárias, né, para correção ou para melhoramento dos processos. Ouvir o teu colaborador, né? Análise dos resultados dos indicadores necessitam de interpretação no contexto em que estão inseridos. Então, situação, valor atual, está dentro ou acima do esperado? Indicar fatores que facilitam ou que dificultaram realizar a meta. Se precisar, redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Colocar mais alguma variável ali ou tirar, né? Adequar a tua realidade. E a situação é o valor atual, então está abaixo do esperado, realizar análise para identificar os problemas e as causas. E aí tem uma técnica interessante, que é os 5 porquês. Tem um exemplo aqui mais palpável. Então, o problema é o seguinte: o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. E aí se pergunta, por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por quê?
porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. E o verdadeiro motivo é porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. A equipe está sobrecarregada, a ordem de serviço não chega, o prazo de produção não é cumprido e o cliente recebe o produto atrasado. Vejam que é um jogo de dominó, né? Quando uma peça cai, as outras vão caindo também. Por quê? Tudo depende do planejamento, né? E o que é um problema? É um resultado diferente do desejado. E as causas do problema são as razões que provocaram esse resultado diferente. Então, descobrir, fazer essa leitura, essa investigação do porquê que estão acontecendo alguns problemas é extremamente importante para conseguir ter novas ideias e colocar em prática novas soluções. E aí tem um conceito aqui bem interessante que é a produtividade do trabalho. Então, esse indicador, ele gira em torno do faturamento bruto menos os custos variáveis pelas pessoas ocupadas. O que vem a ser o faturamento bruto? É o valor total de venda de produtos e serviços durante o mês. Então, é o faturamento total do período. Se vocês venderam um carro que era da empresa, isso não vai entrar no faturamento, tá? Porque isso é uma venda de ativo. Se vocês aplicaram um valor no banco e ele teve um retorno, isso também não vai contar, porque é aplicação financeira. Os custos variáveis variam de acordo com a demanda de produção. Então, colocam assim: escritório de engenharia, água e luz são custos fixos, eles não vão variar conforme a produção. Agora, para um salão de beleza, é um custo variável, né? Quanto mais pessoas forem atendidas, mais água vai gastar, né? Dependem, então, exclusivamente do nível de atividade da empresa, tá? E não inclui os custos fixos como salário, aluguel e outros. Tem a planilha aqui que eu enviei no grupo, né? 2 opções para vocês terem esse levantamento. Pessoas ocupadas, inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas com licença de até 15 dias. Não inclui estagiário, menor aprendiz, pessoal terceirizado de manutenção e reparação da empresa. Prestadores de serviço com características de não subordinação e pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, licença maternidade, né, e outras. Ok? Tudo certo? Se tiverem dúvidas, é só me enviar. Então, só relembrando, são 3 indicadores: faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas ocupadas. Ok? Obrigada.